Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. Sempre trazendo para você uma questão do momento atual para ser analisada e discutida, contando com a presença de professores, pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul e também acadêmicos e pessoas da sociedade envolvidas com o assunto. Falando nisso, vamos ver qual é a questão, qual é a proposta de discussão de hoje. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no Brasil, a cada hora são registradas cerca de 5 denúncias de violência contra idosos. Muitas vezes, os suspeitos de agressão são os próprios filhos e familiares. Mais de 70% das agressões acontecem na casa do idoso. O que fazer então para mudar essa situação? Como proteger nossos idosos? Esta é a questão do Teorema de hoje. E que questão importante e até uma questão preocupante, eu diria, para todos nós. Para discutir melhor, aprofundar esse assunto, buscar informações de como proteger os nossos idosos, nós contamos hoje com a presença no Teorema da professora Vânia Herédia, que, além de outras funções e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, ela coordena o Núcleo de Estudos de Envelhecimento da UX. Bem-vinda, professora Vânia, tudo bem? Tudo bem, então, muito prazer para estar nesse programa para falar de um tema que a universidade tem investido há tantos anos, né, que é sobre os idosos, sobre o envelhecimento humano. Inclusive, a senhora está lançando, junto com outras autoras, um livro sobre o assunto? Pois é, esse é mais um resultado de um trabalho, de uma pesquisa feita pela própria universidade, que nós resolvemos juntar pesquisadores que trabalham na área do envelhecimento, trabalham no Conselho Estadual do Idoso e no Conselho Nacional do Idoso, para poder analisar as denúncias que são feitas nos canais que foram abertos para a proteção do idoso e que podem mostrar para a sociedade o que está acontecendo, né, nos bastidores das casas no Brasil. Logo mais estará à disposição aqui também em Caxias e na região essa obra, né? Sem sombra de dúvida, temos todo o interesse de divulgar aqui em Caxias. Contamos também com a presença da Viviane Tramontim, que é assistente social e presidente do Conselho Municipal do Idoso. Bem-vindo, Viviane, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que é sempre muito gratificante a gente estar participando e discutindo desse tema, né, que é a questão do envelhecimento e também a questão da violência contra o idoso, porque vem aumentando muito nos últimos anos. O Conselho de Caxias do Sul, né? Desculpe, faltou essa informação. Isso, o Conselho Municipal de Caxias do Sul. E a Bruna Pandolfi é aluna de serviço social, também estudou isso, está por dentro das informações e pesquisa. Está quase concluindo o curso, Bruna? Eu estou no primeiro estágio. Ingressei no curso em 2010 e tive a oportunidade de cursar a disciplina sobre longevidade, vida e sociedade no semestre passado. E o que te chamou a atenção nessa disciplina? A disciplina foi bem válida, principalmente por poder aprofundar melhor essa questão do envelhecimento. Ela é dividida em 4 módulos, então, e cada módulo ele é extremamente enriquecedor, tanto para a minha formação pessoal, quanto para a qualificação profissional, futura intervenção enquanto profissional mesmo. Bem, vamos começar a discutir, a aprofundar essa nossa questão da violência contra o idoso. Professora Vânia, no VT inicial também tínhamos a apresentação dessa estatística de que a maioria, infelizmente, em absoluto dos casos de violência, ocorrem dentro de casa, envolvendo familiares, parentes, enfim. Esse quadro de violência, professora Vânia, se é dentro de casa, como começar o trabalho, a conscientização, enfim, para melhorar essa situação? Eu diria que a sociedade ela não foi preparada para o envelhecimento, então ela toma o envelhecimento como, em muitas situações, como disputas de poder, ou seja, os jovens querem ocupar os espaços, não conseguem entender ainda a compreensão em relação aos pais, tem conflitos de gerações. Os papéis não estão claros. Tem uma troca de papéis, inclusive
Porque como o envelhecimento, essa longevidade se deu muito rápida, não teve essa possibilidade de um preparo da sociedade, principalmente da família. Então, o que nós vamos encontrar? Né? Pessoas longevas que precisam de outro tipo de atenção, não necessariamente saudáveis, tá? Com problemas que precisam de um atendimento contínuo, que muitas vezes pode levar até a exaustão dos familiares, e essa incompreensão que muitas vezes faz parte de um envelhecimento normal, mas tem que ter mudança nas atitudes dos familiares. Então, nós temos muitos conflitos dentro de casa, e esses conflitos hoje se revertem em violência. Porque o que nós poderíamos dizer sobre a violência? Que a violência, ela ocorre quando tem disputas de poder. Quando tem jogos, tá, de interesses onde um quer influenciar o outro, muitas vezes pela força. E isso mostra que a sociedade não se preparou para poder encarar todas essas contradições que estão presentes na mudança da família, nos papéis sociais, nas relações e no próprio atendimento a essa população longeva. Tá? Então, eu diria que a violência ela envolve a família, envolve as instituições sociais e envolve a sociedade, de uma maneira geral. Viviane, os casos de violência, assim, o que chama atenção, porque são, como a senhora Vânia dizia, são vários tipos de violência, inclusive, né? Hoje aqui em Caxias do Sul, só para conhecimento, a gente tem recebido de 3 a 4 denúncias por dia no município, né? Através dos canais do Disque 100, do Disque dos Direitos Humanos, o Conselho do Idoso, a FAS, através dos CRAS e as unidades básicas. Então, esse é um número muito alto, né, desses últimos 2 anos para cá, de 3 a 4 denúncias por dia. E os tipos de violência, né, são a psicológica, tem a agressão física, a exploração financeira, a questão do abandono e a negligência. Mas, pelos nossos levantamentos do Conselho do Idoso, nesses últimos 2 anos, a exploração, a violência financeira, a exploração financeira ainda é o que mais tem aparecido, é um número mais alto, né, que tem demonstrado nos levantamentos. E depois a agressão psicológica e depois a questão do abandono. Então, são os números altos, né, e a gente percebe assim como... E claro, há muitos casos que não chegam às denúncias, por isso se supõe que há um número ainda maior. A gente acredita que o número seja maior, mas eu acredito também que assim, uma questão bem importante que a gente tem percebido é que os idosos estão procurando também seus direitos e estão fazendo a denúncia. Que antes, 2 a 3 anos atrás, 4 anos atrás... Era alguém que ia... eles não iam, eles não procuravam, né? Eles não faziam a denúncia. Por questões de medo, a questão de segurança, de proteger o próprio filho, né? Mas, infelizmente, o número vem aumentando muito. Gostaria de complementar, Bruna? Eu gostaria de saber se em Caxias também essa realidade do familiar como principal violador, ela também acontece. Sim, nas pesquisas, assim, os levantamentos que a gente está fazendo nos últimos 2 anos, a filha é considerado o primeiro, né, o agressor, depois os filhos, vem netos, cuidadores, né? Então, assim, o familiar é o maior agressor ainda. Na nossa pesquisa que nós trabalhamos com o canal do Disque 100, que foi um canal promovido para poder fazer o registro mesmo, e pode ser inclusive anônimo, não precisa se identificar para fazer a denúncia, nós encontramos a questão também dos vizinhos como denunciantes. E aí, nessa direção do que a Viviane levanta, nós verificamos que a violência pode começar, sim, com a questão do abuso econômico, financeiro, quando os pais não aceitam entregar toda a questão da aposentadoria para os filhos, principalmente para os filhos mais jovens. Então, aí, derivado dessa violência, vem a questão dos maus tratos, depois vem a questão do abuso realmente mental, psicológico, com muitas ofensas, com ameaças de vida, tá? E chega realmente na questão da negligência. Então, tem essa questão de que as ameaças podem levar, sim, aos idosos não fazerem as denúncias, porque como denunciar e conviver Exatamente. com o agressor, né? Então, eu acho que essas questões nós temos que realmente trabalhar muito na educação dos jovens
para garantir alguns valores no sentido do respeito, né, aos idosos e o entendimento de que muitas vezes os idosos eles não têm condições de dar aquilo que parece como que uma troca espontânea daquilo que foi feito no passado na questão da educação dos filhos, né? Na verdade, eles precisam de muita atenção também, claro. né? Na verdade, ainda desconhecemos o processo de envelhecimento. Eu diria que hoje, em relação à questão da longevidade, nós temos no Brasil quase 23 milhões de idosos. São muitos idosos. E nós não temos necessariamente idosos saudáveis, que isso é uma outra questão que a sociedade tem que enfrentar em relação às doenças que estão cometendo essa faixa, né? A partir principalmente de 75 anos em diante, de doenças crônico-degenerativas. Então tem muita confusão em relação aos diagnósticos, inclusive, de demências, eu diria, que nós temos acompanhado. E a família não está a par disso, ela se depara quando ela começa a perceber que o seu idoso não tem mais aquele comportamento normal, que ele apresenta muitas dificuldades de se relacionar, em que muitas vezes ele tem confusões, ele tem perdas cognitivas, mas que para muitas situações não chegariam a ser realmente doenças crônico-degenerativas, fazem parte desse envelhecimento normal, porque muitas vezes a sociedade não tinha estudos de pessoas com 90, 95 anos, 100 anos, como é o caso hoje no Brasil. Então, nós temos que ter cuidado, sim, com os diagnósticos, né? E nós também precisamos que os profissionais comecem a estudar o envelhecimento na área clínica, para poder atender idosos, né? E isso é muito sério e isso tem criado muitos equívocos. Nessa linha de como proteger os nossos idosos, já percebemos que é uma tarefa complexa que envolve a sociedade toda e a família, infelizmente, é um dos lugares onde acontece a maioria dos atos de violência. Viviane, quando chega para vocês no Conselho uma denúncia, né? Enfim, há uma situação de violência, quais são os encaminhamentos, como é que há uma atuação, inclusive, do poder público, da promotoria pública? Todas as denúncias que chegam no Conselho do Idoso, a gente já encaminha para o Ministério Público. Hoje, Caxias do Sul tem a 5ª Promotoria Especializada, tem uma promotora que cuida somente desses casos de violência contra idoso. Daí, lá ela é aberto um procedimento administrativo, né, e onde depois é averiguado o fato. Infelizmente, digamos, de 10 denúncias encaminhadas, 8 são verídicas. Realmente é constatado a violência contra o idoso. E daí o município hoje, Caxias do Sul, através da FAS, existe o Serviço de Proteção Especial ao Idoso, que é até onde eu sou coordenadora, já fazem 7 anos, onde a gente tem uma equipe técnica. Porque o que a gente percebe? A questão, às vezes, da negligência. A negligência acontece por quê? Porque a família não está preparada para cuidar desse idoso. Eles não recebem nenhum tipo de orientação e acompanhamento. Porque, às vezes, a filha, digamos, que é a cuidadora, ela acaba, às vezes, negligenciando a sua própria vida para cuidar do pai e da mãe. E é difícil, às vezes, porque inverte os papéis, né? Então, assim, a importância desse cuidador que fica responsável 24 horas, ter também esse apoio e orientação. Então, tem uma equipe técnica, né, onde a gente faz os atendimentos no domicílio, que a gente dá toda essa questão de apoio e orientação, né, para esse cuidador. Porque o cuidador também tem que ser olhado. Também tem que ser cuidado, de também tem forma. Que ser cuidado, né? E isso eles apontam isso também, né? Que eles acabam, né, deixando as suas tarefas, porque além de cuidar do idoso, às vezes tem as tarefas da casa, tem filho, tem esposa. Então, é muito importante eles terem esse apoio e esse acompanhamento. E tem um outro problema que mostra a realidade da população idosa, que muitas vezes, como os idosos são muito longevos, os filhos já morreram, então acaba repassando o cuidado para a família e não tem aquele contato direto com os filhos. Então, o fato de idosos com 90 anos, que os filhos de 70 já faleceram, ou muitas vezes não tiveram filhos, isso gera um problema de uma necessidade de um atendimento público, muitas vezes, em relação à questão desses velhos. E nós temos que criar novos serviços para fazer esse tipo de atendimento. Eu acho que
Uma das questões que a Viviane levanta, que é a questão de preparar a família para a questão do atendimento, a questão de preparar os cuidadores para a questão do atendimento, no sentido que hoje cuidar de idosos não é uma tarefa simples, né? Como não é uma tarefa simples, muitas vezes, cuidar de crianças, mas a sociedade foi se especializando à medida que isso passou a ser uma necessidade básica, e essa necessidade básica para o idoso hoje ela já chegou, então nós temos que ter esse tipo de serviços. Né? E o idoso muitas vezes não consegue se deslocar da casa para ter o atendimento fora da residência, então precisaria de atendimento domiciliar. Então são novas questões que aparecem. Surge também aqueles locais de acolhida ao idoso durante o dia, depois retorna, temos algumas Nós temos novas. Ainda todo um processo para ser feito. Caxias até tem uma experiência com o Centro-Dia. Né? Caxias do Sul, hoje a gente tem uma entidade que é a SCAN, que tem o Centro-Dia, onde os idosos passam um dia e retornam para casa no final da tarde, à noite, mas ainda é para idoso totalmente dependente. Acho que Caxias do Sul, como política pública, a gente tem que pensar também esses tipos de modalidade para idosos que possuem algum tipo de limitação, né? Que possuem algum tipo de dependência. Eu acredito assim, que a gente tem que avançar muito, né? Já porque a gente vai ser um país de idosos. Então, falta muito esse tipo de modalidade. Hoje existe só esse serviço de atendimento no domicílio. Precisamos ampliar mais, porque a procura é muito grande. Investir mais em curso de cuidadores, tanto para a família e também para profissionais que queiram trabalhar nessa área. Porque muitas vezes esses cursos eles precisam ser públicos, precisam ser gratuitos, porque muitas vezes, porque ainda tem a confusão nesse momento que rege as relações do cuidador, que é o emprego doméstico. E muitas vezes precisa de um outro tipo de atendimento para o cuidador, principalmente quando envolve a questão da saúde, né? Que precisa entender muitas vezes das medicações, precisa de ter realmente peculiaridades. E essa dimensão econômica é forte também, né? Porque as muito coisas forte. Custam muito. Muitas vezes as famílias não têm como pagar o cuidador e elas precisam trabalhar. Então, são novas demandas para um novo tempo, com novos papéis. E nós vemos que a sociedade não se preparou para isso, principalmente quando a família não entende que aquele idoso precisa daquele tipo de atendimento. Porque às vezes ela acredita que entra na questão da negligência, né? Que o idoso ele está fazendo aquilo muitas vezes para ter atenção. Para ter atenção, não. Muitas vezes realmente assim. Precisa de um outro tipo de cuidado. Né? E eu diria que a negligência na parte da violência, ela é muito forte, ela é bem elevada, o número de casos registrados. Bruna? Eu gostaria de saber, vocês já até citaram alguns dos desafios, mas atualmente, então, quais são os principais desafios no âmbito do envelhecimento? Mas eu gostaria de dizer, né, agora essa semana a gente está fazendo 10 anos da política do Estatuto do Idoso. Né? Eu gostaria que os órgãos públicos se sensibilizassem com a política do idoso, porque nós temos uma política maravilhosa, mas ela não é cumprida. Nós temos só um discurso de política de idoso em relação ao próprio estatuto. Nós precisamos que realmente se efetivem aquilo que está na lei, né? A questão principalmente na área da assistência, na área da saúde. Agora, na questão privada, nós, por exemplo, precisamos trabalhar com a questão da educação. E nós precisamos trabalhar para diminuir os conflitos intergeracionais. E nós precisamos mesmo, com cursos na graduação, na escola básica, na escola fundamental, porque é dentro de casa que acontecem os conflitos. Nós temos uma sociedade cada vez mais violenta e o lugar de maior violência é a casa, é a família. Então, que muitas vezes essas lutas não tem como fazer a interferência. E às vezes o discurso social é diferente, né? Seria o único lugar, ainda um reduto, na verdade. Da intimidade, assim, da proteção, né? Garantida pelo afeto. Então, eu diria assim, e eu diria que Caxias avançou muito em relação à questão do conselho, a Viviane é prova disso, né? Graças a Deus, acho que Caxias do Sul está tendo um olhar para o idoso, acho que a gente está pensando, sim, em políticas públicas, e uma das maiores conquistas esse ano foi a que o município aprovou uma política municipal do idoso. Então, acho que essa política municipal vem, né, para juntos, onde todas as secretarias vão estar pensando em ações
para ser desenvolvida na área do idoso, e também agora a criação da coordenadoria do idoso. Porque o que acontecia? Um idoso, às vezes, chega a denúncia, leva 30 a 60 dias para ser averiguado. E um idoso não pode esperar. É muito tempo. Então, por isso, da importância dessa coordenadoria. E é uma caminhada que vários municípios também desenvolvem, porque certamente vocês têm informações também de outros municípios, né? Sim, é uma caminhada, assim, Caxias do Sul, claro, está avançando, mas tem muitos municípios, né, que não tem nem conselho do idoso, que está na luta. Aqui em Caxias nós temos ainda a Associação dos Aposentados, que é muito forte, que estão na luta também pelos direitos dos idosos, né? Então, assim, é uma caminhada, mas eu acho que também tem que ter muito interesse político também. Os governantes têm que começar a olhar para a questão do envelhecimento. Os governantes têm que entender que a população envelheceu, hoje são novas demandas, essas demandas implicam recursos, elas implicam investimentos para que nós possamos colher frutos positivos, tá? Porque o envelhecimento foi realmente muito rápido no século XX. Nos anos 70 nós começamos a discutir a questão da era do envelhecimento. Nós já estamos, né, no século XXI, os desafios, acho que a pergunta que a Bruna faz é extremamente pertinente, os desafios são muitos, mas a população tem que cobrar isso dos políticos. Tem que ser uma pauta contínua, transversal. Serviços, né? Não pode ser algo isolado, fragmentado, porque senão nós não vamos avançar. Sofremos todos, não é só alguns setores que sofrem, porque sofre a família, sofre a sociedade civil, a questão política, porque vai bater na questão política, a questão das demandas. Então, não tem mais tempo para esperar, né? Nós temos muitas... O material das denúncias é realmente muito triste de olhar, que um filho mate um pai, né? De um filho não respeite aquilo que a família fez por ele. Então, os problemas estão postos, nós temos que buscar soluções, né? Vânia, e ocorreu uma mudança, claro, talvez cultural, né, nesse sentido, porque uma vez o ancião era talvez o saber, né, o portador de um status, e até a gente tinha um respeito muito grande com os nossos avós. Isso mudou. Jacob, vejam, a questão da sociedade de consumo, nós estamos pagando caro o preço da sociedade de consumo. Nós trocamos uma utopia de ter uma sociedade igualitária, com mais justiça, por uma sociedade de consumo onde muitos estão dentro, mas muitos estão fora. E nós vamos pagar realmente o ônus disso na própria educação. Sem dúvida. Na reprodução social, né? Então, bastante atenção aí, né? Na criação das crianças, com valores humanos, exatamente, com valores religiosos, fazendo questões conviver, éticas, inclusive, né? Isso é resultado aí desse passado, assim, de querer dar tudo na educação dos filhos medido pela materialidade, né? Nós precisamos de mais valores humanos, sim. Ok. Obrigado, professora Vânia, pela presença. Cumprimentos pelo trabalho, estaremos divulgando a sua obra também. Vamos vender, né? Obrigado, Bruna. Obrigado, Viviane, também pelas informações e pela participação. O tema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.